Muito bem, continuando agora, o Antônio é outro Antônio, não é o mesmo Antônio, porque este Antônio é de Sintra, não é? Aquele outro Antônio era daqui do norte, da Maia, e este é do sul, de Sintra, lá perto de Lisboa. O Antônio diz o seguinte: Antônio, muito obrigado pelo carinho, pela confiança, por confiar em fazer-me a consulta, né? A pergunta, eu quero dizer. Enfim, o Antônio diz o seguinte: eu sempre andei em transporte público, autocarro, e agora, há um bom tempo, eu não gosto. Eu me sinto agoniado. Creio que o Antônio é brasileiro, porque eu me sinto agoniado é um modo brasileiro de expressar-se. E sei que dos transportes públicos, porque eu saio e fico bem. Então ele sabe que a agonia que ele sente se deve a isso. E agora também já estou sentindo mais uma confirmação de que se trata de um brasileiro. Estou sentindo nos shoppings. Ande que é psicanalista. Por quê? Ele pergunta. Por que estou sentindo isso? De saúde estou bem, fui ao médico e tudo normal. Muito bem, Antônio. Estou arriscando aqui a tua nacionalidade, cidadania. Deve ser brasileiro, mas se não for também me perdoe. Pronto, somos tudo a mesma coisa. Trata-se do seguinte: pode ser duas coisas e, como sempre eu digo, é muito difícil, né? Ou melhor dizendo, a tua pergunta traz informações, mas, meu Deus, é muito complicado. Eu precisaria, né, qualquer profissional, algumas sessões para então ter certeza de um diagnóstico. Mas vamos partir, do que temos. Me parece, talvez, duas coisas, ou seja, ou uma ou outra, ou às vezes as duas vêm associadas, certo? Uma delas pode ser uma manifestação, isso significa uma somatização, ou seja, o teu corpo, a tua mente, o teu cérebro, está certo? Por alguma razão está se manifestando e está causando um transtorno que se chama transtorno do medo ou transtorno de pânico, ou às vezes também em alguns lugares se chama síndrome do pânico. O que é isso? Sem razão absolutamente nenhuma, tá certo? Algo começa a nos provocar medo, e começa a nos dar medo, e sem razão racional nenhuma, começa-se a ter medo das coisas, como se um perigo iminente fosse acontecer, um desespero, um medo, alguma coisa, e pode ser sim, né, alguma coisa como o transporte público, pode ser, às vezes as pessoas começam a ter isso por uma razão, porque estão de pé e não têm onde se sentar, basta que apareça um lugar para se sentar, elas nem precisam, já ficam bem. Eu tenho onde me sentar. Ou, enfim, as razões são as mais irracionais. Mas isso é porque o nosso cérebro manda uma ordem, não é? Os neurotransmissores, mais bem dizendo, entendem que a pessoa está em perigo, que o cérebro está em perigo e, portanto, ativa todos os mecanismos de defesa, glândula cerebelar e tudo mais, como se nós estivéssemos na iminência de um grande perigo. E não tem nada. É uma informação equivocada que o cérebro
dispara. E isso se chama a tal síndrome do medo ou síndrome do pânico. Pode ser que tu estejas começando a ter sintomas disso, tá certo? Essa é uma possibilidade. Não te assustes, porque não é nem um bicho de 7 cabeças. Eu já vou explicar tudo. Ai, meu Deus, estou com síndrome do pânico e agora? Não, calma. Outra coisa pode ser sintomas de claustrofobia. A claustrofobia já é mais fácil de entender, todo mundo já mais ou menos sabe do que se trata a claustrofobia. Medo de lugares fechados. Por isso pode ser o transporte público, um caso, o shopping, que é um lugar fechado, meio asfixiante, outra situação. Pode ser também isso, ou inclusive uma terceira, quarta, quinta ou sexta coisa, porque me ocorre essas duas, porque estas são situações muito comuns. Então, pronto, como são situações muito comuns, há risco, talvez possa ser a tua situação. Pronto. Seja a claustrofobia normalmente está conjugada com a síndrome do medo ou a síndrome do pânico, porque a claustrofobia dispara, né, os mecanismos cerebrais e a pessoa entra em pânico, entra em medo do lugar fechado, tá certo? Então ali as duas estão associadas. A claustrofobia quase sempre desperta pânico, considerando que existe uma razão irracional, mas uma razão. É o lugar fechado. Normalmente a síndrome do pânico nós não sabemos que razão é essa, porque às vezes é sempre numa determinada situação. É comum, mas outras vezes não. Nós tentamos encontrar o padrão, o que pode ser o gatilho para a pessoa, né, ter e entrar em ficar com medo e ter pânico, né? E às vezes não tem nenhum padrão, né? Às vezes tem, às vezes não. Então pronto, por isso, né, aqui nós sabemos, o lugar fechado causa o pânico. Mas a síndrome do pânico como tal, às vezes existe um padrão, tá certo? Que pode ser o lugar fechado, mas às vezes não. Às vezes o padrão é outra coisa, uma outra coisa qualquer, tá certo? Bem, nada disso é grave, tá certo? Não tens que te preocupar com isso. Um tratamentozinho simples, terapêutico, pode resolver isso muito bem. A questão não é a síndrome do pânico, poderia ser, ou essa claustrofobia, que também poderia ser, tá certo? Se já está numa situação assim, às vezes, né, uma intervenção medicamentosa pode ser muito satisfatória para tirar os sintomas, mas não vai a causa. A medicação não vai resolver a causa, tá certo? Então, é necessário saber por que o cérebro pode ser genético, pode ser hereditário, pode, mas é muito raro. E mesmo assim, como eu expliquei para Maria, não quer dizer que se vai desenvolver, mesmo tendo histórico na família. Eu preciso ter as condições para que aquilo que está já latente em mim se desenvolva. Se eu não tiver aquilo, não vai se desenvolver nunca. Eu já expliquei ali na pergunta da Maria. E isso também, outra coisa, pode se desenvolver em qualquer idade, na infância ou na velhice. Em qualquer idade pode se desenvolver uma ou outra coisa. A razão, essa é a questão. Síndrome do pânico, por exemplo, normalmente, ela é já uma consequência um pouquinho mais severa da ansiedade. A ansiedade é uma coisinha muito perversa. Muito perversa. E as pessoas como eu diria, subestimam a ansiedade tremendamente.
mais cedo ou mais tarde vai dar problema, porque o cérebro vai se saturar e vai começar a dar sinais. E os sinais são esses, tá certo? Ele vai começar a ficar chateado lá e vai começar a mandar ordens estranhas e coisas esquisitas, tá certo? Porque alguma coisa o está desequilibrando, provavelmente já há muito tempo. E normalmente são coisas emocionais, tá certo? Pronto. Para claustrofobia, mesma coisa. Estou dizendo que essa é a causa mais comum, tá certo? Normalmente o claustrofóbico, quando desenvolve... preciso fazer um parênteses. Existe um tipo de claustrofobia que uma criança, por exemplo, na 4, 5 anos de idade, quando era muito pequenininha, ela nem se lembra mais, ficou presa no elevador, por exemplo, tá certo? E isso causou-lhe um grande trauma. Claro, aí é um outro tipo de claustrofobia. Precisará ser trabalhada, dissolvido este trauma, para ela poder superar e dissolver a claustrofobia. Pronto, essa é uma coisa. Outra coisa é essa que é a mais comum, tá certo? Grandes recalcamentos, tá certo? Grandes recalcamentos fazem com que num determinado momento grandes repressões, autorrepressões, recalcamentos inconscientes, eis a psicanálise, vai fazer com que mais cedo ou mais tarde o cérebro encontre um modo de uma válvula de escape. Na verdade, por incrível que pareça, a claustrofobia é uma espécie de válvula de escape. O que o cérebro faz? Ele precisa sair do cárcere, certo? Aquelas repressões todas, aqueles recalcamentos todos estão lá e a coisa está um vulcão, tá certo? O cérebro vai encontrar uma maneira de gritar, de mostrar que existe uma insuportabilidade. O que ele faz? Ele transfere por um lugar fechado físico, tá certo? Como se o lugar fechado físico fossem aqueles recalcamentos todos, aquelas repressões todas. Então, a pessoa começa a não saber por quê, entrar em pânico, em desespero de estar em lugares fechados. Porque o cérebro está mandando uma mensagem de que ele não aguenta mais as repressões. Ele quer liberdade, certo? E vai fazer isso. Essa é uma das principais causas de claustrofobia, tá certo? Então, não tem alternativa. O que ele começa a fazer? Começa a criar uma sensação insuportável para a pessoa de estar em lugares fechados, tá certo? De estar em qualquer lugar físico que pareça que a pessoa está sendo recalcada ou reprimida, tá certo? Presa, asfixiada, tá certo? Que é exatamente o que está acontecendo no seu inconsciente, tá certo? Então, isso é muito comum, ok, Antônio? Então, pode ser que essas tuas angústias, essa tua agonia que tu sentes no transporte público, porque o autocarro, o elétrico, o metro, ou seja lá o que for, tá certo? O avião, pronto, shopping center normalmente são lugares asfixiantes, tetos baixos, enfim, aquela coisa toda. Isso pode estar te causando um sintoma de claustrofobia. A questão é buscar a causa. A causa pode ser essa. Ou tu tiveste algum trauma, tu já não te lembras mais, ou pode ser até que tu te lembres, nunca se manifestou, está se manifestando agora.
ou alguma coisa que então é muito mais emocional, tá certo? De recalcamentos podem ser, sim, inconscientes. E aí sim a psicanálise pode destrinchar isso e descobrir o que é que está sendo recalcado e reprimido inconscientemente. Que sim, normalmente está guardado lá naquela época da nossa vida que nós não nos lembramos, que é a nossa tenra infância. Então muita coisa vem de lá, tá certo? Pronto. Então, para a situação, o que eu recomendaria, já que parece ser algo assim que tu estás resolvendo facilmente, basta sair do shopping, tudo passa, basta sair do autocarro, sei lá eu que, do comboio, e já passa, portanto, é algo ainda embrionário. Então, sim, psicoterapia, tá certo? Psicoterapia. Antônio, tu que me pareces, ou seja, estou aqui com a suspeita que tu és brasileiro, né? Acho que tu sabes, bom, no Brasil certamente tu sabes que lá fazer terapia é literalmente uma questão de status social. Né? A coisa mais chique do mundo é estar com os amigos, olhar no relógio e dizer: gente, vou ter que ir, tchau, tenho que ir para a minha terapia. Todo mundo fica assim: oh meu Deus, está podendo, né? Ficou rica, está fazendo terapia. Considerando que hoje a terapia faz parte do serviço público também. Mas ainda tem aquela coisa de que faz terapia, que chique, né? Pronto. Então tu sabes que no Brasil é mais ou menos assim. Mas aqui em Portugal não. Aqui em Portugal o contrário. As pessoas fazem terapia e morrem de vergonha de dizer que fazem terapia, porque aqui sim existe uma grande ignorância nessa questão e acham que terapia, psicanálise, psicoterapia é para quem está doido, para quem está com problema mental, até por causa daquelas confusões de não saber a diferença de uma coisa e de outra. E até porque também tem uma coisinha, apesar de Portugal estar há anos-luz mais avançado em muitas áreas do que o Brasil, né? O Brasil tem ilhas de avanços que supera qualquer país mais avançado do mundo, inclusive Estados Unidos, Bélgica, Holanda, qualquer que seja, mas são ilhas, né? Portugal, nesse sentido, é um país muito mais equilibrado em todos esses aspectos, né? Mas aqui existe sim, Portugal está ainda bem para trás, assim, na questão da psicologia, tá certo? Isso se deve à questão da ditadura, né? E tal, teve muitas coisas aqui em Portugal que fez a psicologia se desenvolver menos, se desenvolver pouco. Não está assim, não é um país assim avançadíssimo na área da psicologia. E sobretudo porque existe também socialmente um grande preconceito. Um grande preconceito em questão das pessoas morrerem de vergonha. Eu sofro esse tipo de situação, né? As pessoas se sentem meio que constrangidas quando eu digo que eu faço terapia. Aliás, até porque eu sou psicanalista, eu sou obrigado, mas isso é uma outra história. Por que os psicanalistas têm que fazer terapia? Mas, tem que fazer psicanálise no caso, né? Mas, é o exercício da psicanálise. Quando eu digo, as pessoas ficam, né, me olham assim, né, como se eu estivesse com algum problema, né? Porque fazer psicanálise e muito mais psicoterapia, né, se tu estás com problemas mentais. Olha, veja só, se está com problemas mentais, então vai para o psicoterapeuta e a pessoa às vezes é orientada: olha, acho que deverias procurar terapia, e a pessoa ainda fica ofendida, porque é como se ela estivesse sendo chamada de louca, né? Está com algum atraso mental. A ignorância realmente neste segmento é bastante grande aqui em Portugal, e essa é uma das coisas aonde
o Brasil, nesse sentido, generalizadamente está muito, muito, muito além do que Portugal, o que é uma lástima. Mas pronto, isso é uma questão só de tempo. Tá bom, Antônio? Muito obrigado. É isso, espero que tenha te respondido essas questões. Qualquer dúvida que tu queiras, por favor, seja por aqui, seja pelos meus canais particulares, né? Eu digo o WhatsApp, o Facebook, que mais que eu tenho, o site, enfim, essa coisa toda, fica à vontade de entrar em contato, tá bem? Muito obrigado, Antônio, um grande abraço, até mais.